A paz do Senhor, meus irmãos, que a graça e a misericórdia do Senhor Jesus seja com todos vocês. Sou o pastor Moisés Vieira de Lima e você está aqui conosco no canal Boas Notícias, com mais um subsídio para a Escola Bíblica Dominical, e nós já estamos na lição 3. Lição 3 para esse dia 19 de janeiro de 2025, com o assunto a encarnação do Verbo. Estamos trabalhando a temática deste trimestre em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Essa é a revista deste trimestre, um assunto muito importante, muito atual, e você precisa estar inteirado desse assunto, amado irmão em Cristo, tá? De já agradeço pelo carinho de você estar conosco aqui no nosso canal mais uma vez. Que Deus te abençoe maravilhosamente em nome de Jesus. Então vamos lá, como já disse, o assunto desta semana, a encarnação do Verbo. O Verbo aqui, é claro, estamos tratando do Senhor Jesus Cristo, certo? O texto áureo diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João, capítulo 1, versículo 14. E já quero abrir aqui um parênteses. A única pessoa em toda a Bíblia que a expressão cheia de graça é referida é somente Jesus. Somente Ele. Não tem mais ninguém na Bíblia que seja chamado de cheio de graça. Maria, por exemplo, foi agraciada. Ela foi agraciada com a bênção de receber em seu ventre o Filho de Deus, certo? Então ela foi agraciada. Recebeu a graça de ter esse privilégio de conceber o Filho de Deus. Porém, cheio de graça é aquele que tem para dar e distribuir. Inclusive, foi dado um pouco dessa graça para Maria, certo? Seguindo aqui, então, verdade prática, a vinda do Filho de Deus em forma humana é um fato presenciado por muitas testemunhas. Por isso, a negação da sua historicidade não se sustenta. A leitura bíblica em classe está em 1 de João, capítulo 1 a 3, também capítulo 4, 1 a 3 e 2 de João, versículo 7. Diz assim: o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas esse é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Esse tal é o enganador e o anticristo. É muito importante que a igreja saiba discernir quais são os objetivos e as implicações desses grupos heréticos ao tentarem negar a verdade sobre Jesus. Não podemos contestá-los se não soubermos o que eles de fato pensam e argumentam. Conhecer o que os inimigos da fé pensam sobre nós é muito importante para o exercício da defesa da fé. Aquela regrinha das Forças Armadas: conhecer o seu inimigo, para saber o potencial dele, né? O seu poder balístico, as suas estratégias, conhecer o inimigo. Os técnicos de time de futebol faz isso, tenta saber como é que é o jeito de cada jogador do time que vai ser enfrentado, a maneira que o técnico daquele time trabalha, conhecer a estratégia do inimigo, certo? Então aqui está um conselho: conhecer o que os inimigos da fé pensam sobre nós é importante para o exercício da fé cristã. Muito bem. A palavra de hoje, a palavra-chave é docetismo. Docetismo. E a introdução nos diz assim:
Vamos começar a apologética cristológica no presente trimestre com o tema A Encarnação de Jesus, uma doutrina sobre a humanidade de Cristo. A presente lição é uma apologia, ou seja, uma defesa à sua humanidade plena. Os tópicos desta lição. O primeiro, heresias que negam a corporeidade de Cristo. O segundo, a afirmação apostólica da corporeidade de Cristo. E o terceiro tópico, como essas heresias se revelam hoje. Como elas se revelam hoje. Então, nós temos esses três tópicos muito importantes. Bem, o docetismo, essa palavra é derivada da palavra grega dokel, que significa aparente, aquilo que apenas tem a aparência, tá? Ou também parecer, se parece com alguma coisa, certo? Então, o docetismo diz que Jesus Cristo não teve um corpo mesmo, físico, matéria, entendeu? Como todos nós entendemos e sabemos, está registrado na palavra de Deus. Então, negar que Jesus teve um corpo material é negar a sua paixão e a sua morte. A vida de Jesus, a sua morte, seu sofrimento, passa a ser apenas uma encenação. Se negar que Jesus teve um corpo físico, sujeito a sentir dores, fadigas, cansaços e tudo que normalmente um corpo humano sente, então é negar a sua paixão, o seu sofrimento na cruz, sua dor pelas chicotadas e negar praticamente toda a sua vida humana, certo? E a igreja já enfrentou essa heresia logo no começo, no surgimento da igreja, na infância da igreja, por assim dizer. Logo na infância da igreja já começou a enfrentar essas heresias pesadas. Heresias muito baseadas em conhecimento filosófico, mas não de experiência com o Espírito Santo de Deus. Agora, quando nós estudamos a Bíblia direitinho, nós encontramos a doutrina do kenosis. Kenosis do grego, que significa esvaziamento. Nesse caso, o que diz essa doutrina? Que o Senhor Jesus esvaziou-se da sua glória para poder vir a este mundo e, por obra e graça do Espírito Santo, nascer como homem, nascer do ventre de Maria. Então ele teve que se esvaziar da sua glória, porque se ele viesse com a sua glória completa, ventre de mulher nenhuma nesse mundo suportaria. Então ele se esvaziou para poder nascer como homem, porém sem deixar de ser Deus. Ele nasceu como homem, esvaziou-se da sua glória, parte dela. Todavia, Jesus ainda apresentou na sua vida aqui na terra, enquanto aqui palmilhou como homem, pelo menos 7 características da sua divindade. Isso é assunto para uma outra aula. Estamos tratando da parte de Jesus como homem nesta lição de hoje da sua encarnação, tá? Então, o Senhor se esvaziou da sua glória, ou boa parte dela, para poder vir nascer como homem. E sem deixar de ser Deus, viveu como homem, sofreu como homem, sem deixar de ser Deus. Mas depois que ele morreu como homem, ele ressuscitou e depois ascendeu aos céus, olha só, ascendeu aos céus sem deixar de ser homem. Ele veio do céu, nasceu como homem, sem deixar de ser Deus, e depois voltou para o céu com seu corpo humano, voltou para o céu sem deixar de ser homem. Levou o seu corpo ressurreto e glorificado para o céu, para me dar uma convicção e uma prova de que você e eu, que cremos no arrebatamento da igreja, um dia também teremos nosso corpo glorificado, transformado, e assim como Jesus ascendeu ao céu, nós também chegaremos lá com o nosso corpo. A diferença é que será transformado e glorificado, e Jesus já foi na frente, cumprindo uma parte desse processo, certo? Então é isso aí. Em Atos capítulo 1, versículo 10 e 11, 2 personagens celestiais apareceram ali para os discípulos que estavam olhando Jesus subindo e disseram: varões galileus, porque estão olhando para cima, esse Jesus que o viste subir verão descer. Eles estavam vendo o corpo de Jesus subindo até que desapareceu nas nuvens.
E como eu disse que Jesus não deixou de ser homem, em 1 Timóteo 2,5 diz que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Jesus Cristo, homem. Certo? Muito bem. Mas, já que quem acredita nessa doutrina, nessa heresia do docetismo, acredita então que Jesus teve apenas um corpo com aparência de corpo humano, com aparência de matéria, mas era o tempo todo espiritual. Sendo assim, ele não sofreu. Sendo assim, ele não sentiu dores. Tudo foi apenas uma encenação de Jesus durante toda a sua vida e depois a sua crucificação. Toda a vida humana de Jesus seria uma ilusão, pois a palavra dokein, significa aparente, também pode ser indicada, usada para indicar, digamos assim, ilusão. Ilusão, como faz os mágicos, você pensa que viu uma coisa, mas foi só uma ilusão. Fantasma, na verdade um fantasma. É como se fosse assim, de forma mais simples para se entender. Agora, o docetismo originou-se com o gnosticismo. O gnosticismo, da palavra gnosis, que significa conhecimento, conhecer também, né? Conheça-te a ti mesmo, e que todo mundo já tem a verdade em si, já tem a centelha de divindade em si, e que não precisa de Jesus no processo de uma salvação, porque você mesmo, tipo assim, descubra o Deus que você já tem aí dentro de você, certo? Lembrou-se de uma música? Lembra-se da Olimpíadas de Atlanta, que fizeram uma música lá para incentivar os atletas. Essa força vem de dentro de você, de dentro de você. Pegaram essa música, que era uma música das Olimpíadas de Atlanta, e fizeram ela uma música gospel, uma música evangélica, mas preservaram aquela frasezinha que a força que o atleta precisa já está dentro dele. Nós somos dependentes de Deus e essa força vem do Deus que fez você, a força que você tem, certo? Para vencer na vida. E aí, o Senhor Jesus Cristo, ele foi visto pelos gnósticos como alguém sem um corpo humano. Eles negam plenamente o corpo divino de Jesus e do gnosticismo já se encaminhou para o docetismo, certo? Que é o que essa lição está tratando. Todavia, porém, nós encontramos na Bíblia 15 provas, 15 provas da humanidade de Jesus. 15 provas da humanidade de Jesus Cristo. De que ele teve um corpo humano, como qualquer ser humano. Eu apenas vou relatar 8 dessas 15. 8. Primeiro, ele nasceu humano, como está em Lucas 2:7, nasceu de Maria, tá? Nasceu de Maria. Segundo, ele teve uma genealogia humana. Teve uma analogia com Mateus, capítulo 1, versículos 1 ao 16, e Lucas 3, 23 ao 38. E você descobre aí que ele era descendente de Davi e também de Abraão. Terceiro, cresceu no físico e no intelecto, como está em Lucas 2:40. Ele crescia diante dos homens, crescia em graça, crescia em estatura. Quarto, teve sede, como está em João 19:28. Lá na cruz ele teve sede, pediu água. E se você dá uma olhadinha também em João capítulo 4, lá no poço de Jacó, ele pede água para a samaritana. Quinto, teve fome, como está em Mateus 4:2, após 40 dias no deserto, naquele momento de prova, diz a Bíblia que ele teve fome. Por isso que o inimigo o tentou, pedindo para ele transformar as pedras em pão. 6, teve sono, ele dormiu lá no barco, em Mateus 8:24, mostrando que realmente estava cansado da jornada, do dia a dia, da caminhada, das labutas diárias, né, no exercício do seu ministério. Sétimo, teve morte física, como está em João 19:30 e 34, lá na cruz diz: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ele morreu, foi tirado da cruz e foi sepultado. Essa é uma prova de que teve uma morte física. E oitavo, depois da sua ressurreição, ele mostrou as feridas no
corpo, se fosse um espírito, não teria as marcas, não teria a marca da chicotada, do furo do seu lado, nas suas mãos. Então ele mostrou, em Isaías 53:5 fala disso, e em João capítulo 20, versículos 25 a 27. Atualmente, nos nossos dias atuais, há os docetas modernos. Como essas heresias se revelam hoje. Temos a cristologia liberal. Eles negam que a encarnação e os milagres de Jesus tenham sido real e contam isso foi apenas mito. Como apenas um mito, um conto, uma história mitológica, tá? A encarnação de Jesus, o seu corpo humano e seus milagres, apenas mito. O pessoal do movimento Nova Era, o New Age, para eles, Jesus foi apenas um ser elevado espiritualmente, que veio tratar ou trazer ensinos místicos apenas, mas ele não era um humano como você e eu somos. E temos também as seitas gnósticas, como a Eclesia Gnóstica e a Sociedade Teosófica. Essa Sociedade Teosófica tem sede em Brasília. Aqui no Brasil eles têm Instagram e tudo mais. Então, essas heresias que começaram lá no início da igreja, na infância da igreja, já tentando sufocar o cristianismo, entendeu? E o verdadeiro significado do ministério do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não morreram, apenas tiveram outras roupagens, outros nomes, mas continuam aí muito evidentes. Precisamos estar de olhos e ouvidos bem abertos, porque sutilmente você pode estar, de repente, ingerindo, absorvendo, consumindo uma heresia dessas. Que o Senhor Deus nos guarde, que nós estejamos prontos para responder a qualquer pessoa que vier perguntar sobre a razão da nossa fé, da nossa crença, porque acreditamos que Jesus Cristo realmente viveu como homem sem deixar de ser Deus e voltou para o céu como Deus sem deixar de ser homem. Que o Senhor Deus nos abençoe, uma boa aula, que esse próximo domingo seja uma bênção na escola dominical, na sua igreja. Não falte, vá e leve mais alguém. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, comenta e se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito. Que Deus te abençoe e a gente se vê no próximo vídeo, se Deus quiser.